Muito bem. Então, o tema pensado para a gente tratar nessa oportunidade agora é o tema da prudência. A gente vai notar que a gente tratou, ao longo de 4 semanas, das 4 virtudes cardeais. A gente começou falando da temperança, depois da fortaleza, depois da justiça, e hoje chegou o momento da prudência. Então, a prudência que, na verdade, é a mais importante de todas elas. A gente vai entender um pouquinho isso, né? De certa forma, não há como a gente pensar especificamente em qualquer outra virtude se eu não tiver a prudência. Então, eu pensava em tratar da temática, mandei para vocês os tópicos que a gente vai desenvolver. Primeiro esse, prudência, a alma de todas as virtudes. Por que a prudência é a alma de todas as virtudes? Né? Então, é interessante, toda virtude pressupõe agir, ser realizado pela nossa conduta em dada circunstância. Isso vai favorecer o nosso desenvolvimento humano. Então, de certa forma, qual a virtude? Ela pressupõe uma capacidade correta do homem de escolher. Outro verbo para a palavra escolher é eleger, de eleição. Então é interessante até que eu vi um livro que eu achei muito bacana, o título, que falava um pouco da capacidade humana de escolher, e dizia que nem todas as pessoas têm elegância, que é exatamente o dom de saber escolher. De certa forma, então, toda virtude pressupõe que a gente tenha essa elegância, esse aprendizado na escolha. Né? E é nesse contexto que a gente entende que toda virtude, por ser uma escolha boa, de algo que é bom, que corresponde àquilo que é realmente correto em cada situação, ela acaba trazendo dentro de si essa prudência. O conceito de prudência clássico é recta ratio adibirium, em latim, né? Que é a reta razão no agir, a correta. Portanto, agir conforme aquilo que é correto, aquilo que se percebe. Né? Então, e é por isso que toda virtude, portanto, vai pressupor uma certa prudência íncita nela. Por isso que ela acaba sendo a prudência alma de todas elas. Por exemplo, a sinceridade. Vou me confessar, tá? Eu tenho que contar a verdade. Né? O ato de escolher, né, dizer a verdade, ele avalia o que é a realidade, a qual eu estou inserido numa circunstância, e aquela situação que eu estou vivenciando, que é uma confissão, onde eu devo dizer a verdade mais íntima sobre a minha própria alma. Então, a sinceridade é o que corresponde. Então, a prudência relativa ao dever de informar o que me acontece, né, o que a gente vai chamar de sinceridade. Depois, a prudência, né, relativa, por exemplo, eu sei de informação de alguma pessoa que me contou algo enquanto advogado, a um dever de sigilo profissional. Então, esse silêncio que eu mantenho é um ato prudente, né, é um ato também de lealdade profissional, essa confidencialidade. Eventualmente, eu estou com febre muito alta, o médico mandou que eu fique na cama. Né? Então, essa obediência ao médico é um ato prudente também, cuidando da minha própria saúde. Né? Então, em geral, e é o vício, por outro lado, é a falta de prudência. Né? Eu podia pensar em cada ato que eu comentei aqui, o oposto dele, da circunstância de vida, é exatamente a imprudência. Então, a prudência ela acaba estando, de uma certa forma, presente em toda a virtude. Né? De forma que, por isso que ela é chamada como que a alma de todas as virtudes. A gente vai avaliar um pouquinho exatamente quais são os elementos dessa prudência, e por isso que ela é tão fundamental no nosso próprio crescimento. No tópico 2, você falava aqui, conexão com a verdade, a liberdade e a felicidade. Qual é a conexão que há entre esses temas, né? Verdade, felicidade, né? E no caso aqui também, a própria felicidade e liberdade, né? Bom, então, o ser humano foi feito para ser feliz, né? Isso aqui é o fato. Então, fomos feitos para sermos felizes. Né? É nesse contexto da felicidade que a gente tem que pensar também, o que me faz feliz? E olha que interessante, né? Às vezes a gente acha que a moral, por exemplo, ela vai impor o que eu devo fazer, mas de rigor não. A moral vai dizer para mim, quando eu aprendo aquilo que são os valores morais, qual que é o meu real desejo interior. Porque às vezes a minha capacidade de perceber falha. Tá? Então é engraçado, né? Então o conhecimento sobre os valores de rigor não é exatamente algo que vai se impor de fora para dentro. Não. É a revelação daquilo que mais efetivamente me realiza, me traz felicidade. Né? Então, aí a gente começa a entender o seguinte, nós somos feitos para ser felizes. E a felicidade, eu vou definir aqui como um estado de sintonia plena com aquilo que me faz bem. Então, eu ando por um mau caminho quando eu não sintonizo com o bem real. Né? Quando eu me distraio, ou me fixo no falso bem.
ou quando eu escolho um caminho errado para chegar ao que até corresponderia ao meu bem. Né? A entender que a prudência, portanto, ela pede essa combinação de fins e meios. Né? Então, pela prudência, eu vou saber escolher o fim que me convém, né, para poder agir, também chegar até ele pelo meio que é oportuno, que seja correto também. Então, o prudente, portanto, ele tem na sua virtude, né, a capacidade de escolher bem os fins, porque sabe qual é o fim melhor que há, que corresponde à sua verdade mais íntima, que lhe fará feliz, e, ao mesmo tempo, os meios que devem orientá-lo, levá-lo para atingir esse fim, que também deve ser correspondente, ou seja, o próprio meio não pode ser ruim, tem que ser justo. Então, a autenticidade na realização da felicidade demanda tanto a escolha do fim adequado, quanto do meio correspondente para esse fim. Então, com esse preâmbulo, fica mais fácil a gente entender a conexão que há da prudência com a felicidade, a verdade e a liberdade. Vamos lá. Eu falava antes que a prudência é a correta razão para agir. Reta ratio ad bilium. E convém a gente entender, né, que aquilo que é correto, correta razão, é aquilo que está de acordo com a verdade, com o valor, que está condizente com o padrão da verdade. O que é a verdade? É a adequação nossa à realidade. Então, pensa, o ser humano tem uma dignidade, tem uma grandeza. Né? Então, a conduta que corresponde a essa grandeza, né, à própria felicidade, portanto, a complementação no plano temporal, né, do seu desenvolvimento espiritual, é um valor. E o valor é o fim que aprimora uma conduta livre. Tá? Então, o valor da justiça, o valor da liberdade, o valor da verdade, né, eles são aprimorados a partir dos atos condizentes, né, com essas realidades da nossa vida. Pois bem, então o valor é um fim que eleva a aprimorar uma conduta livre. E a virtude que é uma conduta orientada a um valor, a esse fim, que é o correto e que aprimora a minha própria vida. O que é liberdade? Liberdade é a capacidade de se autodeterminar ao bem, ao valoroso, né, a realidade mais substancial e oportuna que vai levar-nos a um plano maior da nossa própria dignidade. Portanto, a liberdade tem a ver com a capacidade de se autodeterminar ao bem ou capacidade de ser feliz. E eu preciso receber o conteúdo adequado para poder escolher esse bem. Quer dizer, eu erro na percepção do bem, e dizer também, posso errar também nos meios para poder atingi-lo. Então, eu vou dizer o seguinte, que a felicidade é a situação de alcance da razão de ser da própria vida. Né? Então, é um estado de planificação, a felicidade. E a gente experimenta essa satisfação da felicidade encaminhando-nos para ela, né? Porque tem um fim correto, e pelo meio adequado, ajustado para tanto. Né? Então, essas duas coisas são necessárias. Então, a gente vai experimentando já. Portanto, eu experimento a felicidade, isso já falava o Viktor Frankl, que é um psiquiatra já conhecido, né, por vários aqui, né, que ele falava que o ser humano tem que ter um sentido de transcendência que lhe aperfeiçoa, que lhe faz sair de si e crescer, portanto. E ele não pode confundir esse fim, né, esse sentido existencial, com o prazer ou com o poder. O poder é meio e o prazer é consequência. Quando eu tomo, né, o meio por fim, ou a consequência por fim, eu me estrupeio, eu me arrebento, eu saio do eixo, eu perco o sentido de felicidade e realização. Né? Então tem que ter essa ideia clara. Bom, então a gente tem que considerar, portanto, quando eu falo em prudência, pensar tanto no fim correto quanto nos meios adequados para atingi-los. Tá? E nesse sentido, olha que interessante, quando a gente pensa muito em virtude ou em conduta, é comum que a gente imagine, geralmente isso voltado para situações externas. Né? Só que, olha, nós temos uma série de atos interiores. Então é engraçado pensar que a virtude, e fala prudência, reta razão no agir, é uma virtude da inteligência, eu tenho que notá-la, sobretudo, no meu mecanismo decisório, algo interior. Tá? Quando eu falo na sinceridade, já pensa algo externo, com relação a outra pessoa. Né? Quando eu falo no caso da temperança, eu penso com relação aos bens. Pois bem, a prudência, eu vou olhar primeiro minha operação interna, os meus atos, a harmonia interna das minhas atitudes interiores. Tá? E porque toda virtude de rigor pede essa harmonia interna nos atos interiores orientados a um valor, que é o valor que vai envolver relacionamento com outras pessoas, que vai envolver a administração do meu próprio ser. Tá? De toda forma, eu tenho que ir lá, esse jogo de atos internos também, de conduta. A gente pensa muito no âmbito externo, né? Então, o ambiente que a gente olhar também para examinar a prudência é o ambiente interno. Minhas inclinações, meus vícios, minhas virtudes. Então, cada um de nós tem, de certa forma, está configurado conforme certos hábitos, certas virtudes, certos vícios. Se apresenta diante dele ali algo que lhe atrai ou que lhe causa repulsa. E nos cabe, portanto, avaliar aquilo que me atrai e me causa repulsa, segundo uma finalidade maior que eu vejo para a minha vida. E a partir daí eu vou decidir se eu vou aderir
uma conduta que me aproxima daquele bem, ou a outra que me afasta daquela situação concreta, que seria a causa de mal, né? E as nossas inclinações entram em jogo aí. Eu posso ter uma atração por algo que não é bom, né? E posso ter repulsa por algo que é bom também. Então, eu tenho que perceber essa percepção da realidade, da natureza de bondade ou maldade de cada coisa, porque eu posso fazer uma decisão, uma escolha correspondente ao que me convém. Né? O que me convém na perspectiva da planificação humana, daquilo que realmente é bom, é realmente bom para a minha vida. Bom, então o ser humano foi criado para ser feliz, para desenvolver ao máximo suas potencialidades. Né? Logo, o caminho das virtudes é um percurso para o melhor de cada um de nós. Isso pressupõe, por vezes, portanto, o que eu disse aqui um pouco antes, contrariar algumas vezes alguns gostos que eu tenho, inclinações e atrações por coisas que não me convêm enquanto pessoa. Mas que por alguma razão, durante certo tempo, eu fui condicionado a pensar que ele é um bem para mim. Então, para ficar mais fácil entender, um cidadão que se acostumou com a pornografia, então ele se direciona para aquilo, ele tem uma satisfação, um prazer. Pensando na ideia do psiquiatra, né, do nosso amigo Frankl, ele pegou o prazer, que é uma consequência de um ato, quando eu como, eu tenho um prazer, é uma consequência. O prazer não pode ser fim de eu comer. Né? Mas ele pega, então, no caso do sexo também, o prazer não pode ser o fim do sexo. O fim do sexo é a união, aquela pessoa, né, com quem eu convivo, com quem eu compartilho em grau máximo de intimidade, portanto, minha esposa, né, no caso. Então, já no caso, quando eu busco o prazer pelo prazer enquanto tal, eu estou instrumentalizando aquela outra pessoa, que era para ser um fim da minha conduta de amor, para virar um meio, já está errado. E eu busco aquilo que era uma consequência, que é o prazer, como se fosse um fim, que está errado também, né? Então, acaba gerando anomalias em si própria. Até que ela, se ela se corrige, entende, e num plano mais elevado, então que aquela pessoa como um fim em si mesma, e por isso como uma consequência, ela muda de atitude, ela se corrige, né? Então ela se caminha para a felicidade, porque ela passa a ter realmente, tratar a si própria como ser humano, com um padrão mais elevado também, né? Bom, então, por isso que a postura também, a gente já falou da temperança e da fortaleza, né? São reguladores dos nossos apetites de concupiscência, a atração pelo prazer, e de ira, que é essa energia usada para enfrentar obstáculos, né? E também vimos já a virtude da justiça, que no fundo é a prudência na relação com terceiros. Todo aquele âmbito, né? Tá no YouTube também, no canal do YouTube, vocês têm lá, para poder, depois quem não assistiu, poder assistir, quais são os vícios decorrentes da falta de justiça. Muitas vezes nem desconfia, né? A maledicência, a inveja e outras coisas tantas está lá na injustiça. Pois bem, a prudência voltada para tais dimensões da nossa vida, ou seja, a regulação, o ajustamento dos movimentos interiores de atração pelo prazer, é que a temperança. Já no caso, quando eu tenho o controle, né, da minha energia para enfrentar obstáculos, eu tenho a fortaleza. E a justiça é exatamente o equilíbrio na relação com os demais, se não prejudica os outros. Eu tenho, portanto, prudência dentro da temperança, tenho prudência dentro da fortaleza, tenho prudência dentro da justiça, né? Bom, então todas essas virtudes nascem da percepção nossa, intuitiva ou dedutiva, instantânea ou meditada, ou mediada, do bem e da razoabilidade que a inteligência me ajuda a perceber. Tá? E eu falo, de modo intuitivo, quer dizer que eu fique elucubrando de modo discursivo, né, aquele bem. Eu já percebo, já tenho até uma informação prévia da minha experiência passada que me aponta, né, em dia já que está aquele bem concreto que me convém em cada situação. Bom, então, entendido essa primeira apresentação, né, a gente vai ter que entender o seguinte, é uma frase clássica no âmbito da moral que fala: quem quer os fins, quer os meios. Então, se eu percebo que eu devo ser sincero, devo ser honesto, eu quero o meio, que é exatamente falar a verdade. Agora, isso não quer dizer que querer o meio que seja agradável ou gostoso falar a verdade. Eu falava antes da confissão, pode passar vergonha. Vou contar para alguém que fez algo errado, vou passar vergonha. Mas eu quero o fim, que é exatamente manter a sinceridade, a integridade, né, da minha capacidade de comunicação daquilo que aconteceu na realidade. Isso me preserva numa categoria maior, me eleva enquanto pessoa. Né? Então, portanto, não é que quem quer os fins, quer os meios, não é porque eu quero os fins que os meios ficarão, portanto, mais fáceis. Mas eu posso querê-los porque eu quero exatamente aquele fim que é realizado por esse meio. Então, dizer a verdade porque eu quero ser sincero, por exemplo. Tá? Então, convém, até por isso, muitas vezes, reforçar as leituras, a literatura clássica, por exemplo, nos ajuda a reforçar a compreensão dos fins humanos elevados, tá? E daquilo que é contrário a ele. Então, me facilita gerar simpatia pelo bem e antipatia pelo mal. Portanto, vai me reeducando pelas inclinações. As inclinações é um âmbito da nossa vida moral que nos convém redirecionar ou reeducar
para poder realmente querer o bem com toda a nossa energia, com todo o nosso gás, né? Não ficar reféns, portanto, daquela relação que leva para o mal, nesse processo de reeducação. Então, todo mundo da cultura, que é importante essa cultura, que se fala cultura clássica, cultura de valores, né, porque ela vai nos preparando, né, para que o nosso mecanismo interior entre em equilíbrio com o bem autêntico, ou ao contrário, dificultando. Então, a cultura hedonista, por exemplo, ela faz o quê? Com que a minha atração pelo prazer seja manipulada por terceiros e gera inclinações, com prazer fora do contexto de bem, e, portanto, vai gerando, no meu caso, né, eventualmente, um tipo de hábito ruim que me dificulta perceber o bem, depois querer os meios também que me conduzirão até ele. Né? Então, cultura hedonista. Né? Então, uma cultura cheia de ideias erradas, vão deformando a minha capacidade avaliativa. Por isso que a cultura, portanto, é importante buscar uma cultura pautada em valores autênticos. Né? Pois bem, então, com 3 aqui. Atos centrais da razão prática. Conhecer, julgar, decidir. O que é o conhecer? Né? Conhecer é exatamente ser capaz de decodificar o que as coisas são, o verbo ser, qual que é a essência de cada uma delas. Né? E é interessante pensar o seguinte, que a gente conhece as realidades, eu falei isso em outras ocasiões, né? Com a nossa inteligência, com a vontade e com a afetividade também. Tem esse tipo de... E além disso, a gente tem um caminho da razoabilidade, da razão para perceber as coisas, que é captar o que elas são, depois, aquilo que elas são, fazer a conexão de outros atributos acidentais dela, né? E depois fazer o quê? A partir de juízos sobre as coisas, chegar a outros juízos que não são imediatos. Falando de outra forma, conceito, né, juízo, raciocínio. São 3 operações da mente humana. Conceito, eu capto aquilo é. Então, se eu falho na captação daquilo que alguma coisa é, eu vou ter dificuldade depois de agir conforme a realidade mais profunda daquela coisa. Né? Então, por isso eu falava, a manipulação, às vezes, dos conceitos, que acontece por muitas pessoas que fazem isso ideologicamente, prejudica que a pessoa possa ser feliz, porque ela não vai ter o conceito claro do que aquilo é. Né? Então, ideologia de gênero, por exemplo, gera uma confusão para as pessoas. Né? Então, claro, ela não tem o conceito correto, ela acaba se perdendo depois, né? Então, por isso que essa cultura da ideologia de gênero, quando ela foi espalhada, gera a dificuldade da pessoa entender o que é a realidade autêntica, onde é que está o bem, como é que ela vai se direcionar, gera confusão. Tá? Então, onde é que eu tenho que entender a disforia de gênero, que é um problema real, e tratar a pessoa de forma adequada, nesse contexto, né? O que está se fazendo é outra coisa, gera uma confusão cultural, confusão mental, que interrompe a percepção da realidade tal qual ela se apresenta na nossa vida. Tá? Juízo. Então, eu pego 2 conceitos e uno. Tá? Então, por exemplo, um conceito. Aqui é um abajur, isso aqui é uma tomada, isso aqui é um smartphone. O juízo, o smartphone é preto, o abajur é branco, a tomada está queimada. Eu faço a conexão. Né? Então, também, se eu falho nessa conexão, eu posso falar na realidade. Então, vamos que o smartphone é preto e falo, o smartphone é branco. Errei, é falso. Portanto, não corresponde à realidade. Então, se não corresponde à realidade, o juízo que eu tenho na cabeça, que eu formulei, eu tirar a consequência a partir desse juízo vai me levar ao quê? Longe da realidade, portanto, à mentira, à falsidade, portanto, longe da reta razão para agir. Então, a falha na conceituação, a falha no juízo, interrompe o processo avaliativo da realidade tal qual deveria ser. E o caldo cultural que está na atmosfera hoje em dia, muitas vezes, leva as pessoas a falharem por juízos errados, por conceitos equivocados. Então, conceitos de que cada coisa é. A falha aí vai envenenar o juízo. O juízo envenenado impossibilitará um raciocínio pré-claro. Na porta é seguir uma lógica formal, primeiro ser maior, primeiro ser menor, conclusão. Mas está tudo errado. E depois ainda pode falhar a própria combinação de premissas. Né? Aquela velha história, por exemplo, a questão do sofisma. Né? Então, o mês de julho faz frio em São Paulo. O mês de julho tem Copa América. Sempre que faz frio tem Copa América. Tem nada a ver. Então, são 2 premissas verdadeiras, mas que não há conexão substancial entre elas. Então, há uma série de coisas assim que estão jogadas hoje em dia por aí, uma cultura falha e falsa. Pois bem, isso acontece também em cada um de nós, muitas vezes, em avaliações equivocadas, em coisas mais simples também. Tá? Então, por isso que a gente tem que saber, né, que para agir prudentemente, tem que buscar ter um conhecimento melhor, que seja correspondente à realidade das coisas. Então, tem um dever moral de buscar conhecer melhor o que for possível, para poder ter melhores juízos, melhor percepção, melhor juízo, melhor raciocínio, e assim poder, portanto, decidir melhor sobre as coisas. Então, muitas vezes a gente é imprudente por falha na apreensão do que as coisas são. Outras vezes a gente é imprudente porque a nossa decisão falha porque há influenciadores internos ou externos que desequilibram nosso processo decisório e avaliativo.
Eu falava antes, o gosto, relação ruim. Então, o jeito sempre, né, se condiciona a pornografia. Então, ele tende a fazer uma leitura da realidade, às vezes, equivocada. Ele acha que tudo bem, tudo normal, tudo tranquilo, não tem nenhum problema. Ele está viciado, né, naquele sistema de ter um prazer ilícito, no caso, porque não é pela forma adequada, né, e não corresponde a um bem efetivo para ele. Mas está contaminado por isso. Então, se a gente está contaminado por várias coisas por aí, pelos seus vícios, pelo seu gosto, direcionado por esses vícios, que acabam não percebendo certas realidades. Então tem que compreender também, isso acontece com muita gente, a pessoa não compreende que ela está dominada, está atolada em certos vícios, que levam ela a tentar justificar o seu modo de viver, ou de apreciar a realidade, porque ela está, digamos assim, hipnotizada, está presa àquele tipo de conduta que lhe dá alguma satisfação, algum prazer, que ela, coitada, opta por aquilo julgando que aquilo é a felicidade, é o bem dela. Está errado. Pois bem, as nossas inclinações temperamentais, as nossas paixões, nossas preferências, nossos gostos, né, as opiniões de quem nos circunda também sobre o nosso próprio respeito, podem influenciar a nossa capacidade de percepção das coisas. Então, saber com isso, até porque na hora que for querer ser prudente, tem que avaliar a interferência de tudo isso no processo avaliativo e decisório. Então, a atração pelos prazeres pode nos desviar também de avaliar e decidir pelo bem. Por isso, a gente falava antes a importância da temperança, que modera a atração pelo prazer sensível. Né? Não só o sensível, né? Que ela modera também tudo aquilo que é necessário no âmbito da satisfação. Basta lembrar que o orgulho é uma falha de temperança. A pessoa julga a si própria acima daquilo que ela é, falta medida. Porque ele dá uma satisfação pensar-se mais do que ela é. Então não é só prazer físico, não é prazer espiritual, entra aqui na questão da temperança. A pornografia, a gula, a sensualidade exagerada, a falta de medida em ações que tornam prejudiciais, né, de certa forma, tornam-nos prejudicial o mecanismo nosso, né, de perceber a realidade. Também, por vezes, a nossa forma do esforço, da dor, do trabalho, pode afetar o nosso processo avaliativo e decisório. Por isso que a fortaleza é importante, que me faz suportar, né, um certo desgosto, um certo cansaço, para poder atingir um bem que é necessário. Bom, então, aqui, no fundo, a ideia era que a gente pensar um pouquinho, né, a gente fazer uma recapitulação, né, era entender o que pode afetar esse nosso processo avaliativo. Portanto, nosso temperamento, nossos gostos, nossos vícios, nossas ideias preconcebidas. Né? Então, pode afetar o nosso processo avaliativo, por quê? Porque vai, às vezes, direcionar o nosso modo de conceituar, de entender as coisas, de relacioná-las em juízos e de relacionar os próprios juízos em raciocínios. Tá? Então, todo esse conjunto, esse caldo, né, interfere no nosso conhecimento, no nosso juízo e nossa decisão. Tá? São 3 atos fundamentais da prudência: conhecer, julgar e decidir. Tá? Bom, então agora vamos pensar o seguinte: quero ter um ato prudente. Quando tem um ato prudente, eu vou pensar em 8 partes integrantes dele. Está em São Tomás de Aquino. Tá? O que são esses 8 partes integrantes? Qualquer ato meu, você está falando, eu posso como que colocar uma luz, um foco em 8 aspectos diversos para avaliá-lo. Então, fazer em câmara lenta isso para entender como que a gente acaba procedendo de modo prudente ou imprudente. Tá? E aqui a gente fala que são 8 partes. Né? Então, e aí a imprudência na nossa vida pode acontecer porque falha um desses aspectos dessa nossa conduta. Vamos lá. Essas 8 partes, dividem em 5 delas de caráter cognitivo e 3 delas de caráter deliberativo. Cognitivo, né? A gente fala aqui, memória, intelecto, docilidade, sagacidade e razão. Né? Essas são as partes que a gente tem aqui no caso da dimensão cognitiva. Tá? Então, com relação aqui no caso, o primeiro tópico, a memória. O que é memória? Memória é a justa assimilação do que as coisas são, e está guardado no nosso ser essa assimilação. Se eu tenho, portanto, uma ideia equivocada de certas realidades, é muito provável que eu seja imprudente. Então, eu não posso identificar só com aquela ideia, se aquela ideia em si própria pode estar viciada, pode estar incompleta, pode estar fragmentada. Né? Então, eu vou recordar de fatos e atos para tomar uma decisão na minha vida, algo futuro, né? Eu tenho que avaliar. Então, por exemplo, uma hipótese. Bom, bebo ou não bebo nessa festa? Sendo que eu vou dirigir depois. Aí eu lembro, não, talvez eu bebi e não aconteceu nada. Dirigir não aconteceu nada. Então, mas está correto essa memória? Não. Eu vou falar, olha, o risco daquela vez não aconteceu. Não significa que esse risco não possa acontecer novamente. Né? Então, avaliar. Né? Convém ou não convém? Quer dizer, então, saber que às vezes a memória também deturpa as coisas. Às vezes é tal forte, tal forma de desejo de beber, que eu vou tentar apagar a ideia, que eu deveria guardar na memória, que não,
não convém beber, porque gera um risco para mim e para outras pessoas. Mas eu quero, de certa forma, como que abafar isso na minha consciência. Então, eu vou deturpando a memória. Então, a memória é a lembrança de uma realidade tal qual ela é. Se eu guardo ideias equivocadas, eu falsifico por interesse, eu já estou sendo imprudente no começo. Né? Então, a memória tem que levar a isso. Eu tenho que examinar se o que tenho de lembrança de certa coisa, que eu quero decidir algo parecido, né, se está conforme ou está disforme ao que realmente aquela coisa implica na minha vida, né, na minha situação concreta. Tá? Então, essa é a memória. Logo depois dela vem a docilidade. Tá? O que acontece? Novamente, eu quero tomar uma decisão na minha vida. Se a minha memória é insuficiente, geralmente ela é, né, é bom que eu ouça alguém que tenha uma memória sobre aquele assunto, um conhecimento que possa me agregar informação, para que eu possa exatamente decodificar aquela situação concreta de uma forma melhor, compreendê-la, né, a partir da luz da razão. Né? Portanto, eu vou ser visto da minha razão e da razão de outras pessoas também. Tá? Então, eu tenho que lembrar disso, que é fundamental também acontecer na minha própria vida. Então, vem aí a docilidade. A docilidade, ela se dá em pedir conselho, e eu buscar informação, eu ler sobre o tema, né? eu querer ter mais informação que possa completar a minha incompletude. E, geralmente, vai estar presente em várias coisas. Né? Então, vem esse item aqui. Então, no caso, a gente falava da memória, depois eu falo no caso da docilidade, né? Eu vou falar também do intelecto. O que é intelecto? Quando eu estou avaliando o fato, eu tenho que entender que eu tenho dimensões de avaliação imediata e dimensões prévias. Né? Eu estou conseguindo captar nos vários níveis um assunto, eu falava aqui no caso, né? Então, no caso do assunto aí da bebida, né? Bebo ou não bebo, vou dirigir logo depois. Eu vou fazer o quê? Então, notar que é bom que eu tenha a percepção que eu tenho interesse concreto, às vezes, de certa forma, por beber, um gosto que eu tenho, e perceber pelo intelecto também que eu tenho que notar que é uma regra maior a qual eu devo seguir. Então, pelo intelecto, eu tenho que perceber o que dentro de mim está acontecendo, digamos assim, para ter uma consciência efetiva dos vários planos de ideias que podem se superpor na avaliação de algo concreto. E tem que ter essa honestidade, pouco a pouco, intelectual, para entender que realmente isso acontece com cada um de nós. Por exemplo, estou numa briga, uma discussão de caráter doutrinário sobre matéria de fé católica no Facebook. Eu estou discutindo porque eu quero ilustrar o outro com a verdade, porque eu quero vencer a guerra, a batalha. Eu quero impor a minha opinião. O que me motiva? Avaliar. As duas coisas acontecem dentro da gente. Então, pelo intelecto, consigo filtrar vários níveis diferentes de percepção que podem estar sucedendo no mesmo evento. Eu quero beber, e eu quero dirigir. E tem esse interesse. Então, eu sabe que esse desejo por beber, eu percebo intelectualmente, pode estar me forçando a leitura equivocada. Né? Então, vamos lá. Memória, a gente falava, docilidade, vai falar do intelecto, que é essa variação dos níveis diferentes de percepção que pode se dar, né, na minha própria avaliação de algo. Então, para ser prudente, é bom que eu faça eu perscrute, eu indague como é que eu estou avaliando essas coisas de fato. Se eu estou chamando pela paixão, por outra dimensão do meu ser, ou não. Tá? Então, a ideia do intelecto entra aqui para isso. Depois vem a sagacidade. O que é a sagacidade aqui no caso? É exatamente perceber determinado objeto concreto que eu quero fazer. Aquilo que eu quero. Então, é voltar à realidade presente, esquecendo as minhas inclinações circunstancialmente, esquecendo o meu passado, esquecendo outras coisas e fazer um olhar focal, né, naquilo que eu tenho que decidir na minha frente mesmo. Examinar melhor o plano. Né? Então, faço isso aqui ou não faço? O ato em si, o que ele vai ser? Tá? Claro, vejam, novamente, esses passos que estou descrevendo não são todos eles sucessivos. São quase que instantâneos, acontecem simultaneamente. Nós estamos fragmentando em câmara lenta para entender, né, as várias incidências que se dá para ter um ato prudente. Porque a partir daí eu posso observar que algumas vezes, ou tendencialmente, eu falho em uma ou outra dimensão. Isso me facilita ser imprudente. Então eu tenho que corrigir o hábito da prudência ou da imprudência na minha própria vida. Né? Então, no caso, a sagacidade, esse deter-se e avaliar o fato em si. Fala beber e dirigir. Realmente, beber e dirigir não convém, uma série de coisas não percebe, não é oportuno. Independentemente do meu gosto, independente de não acontecer nada comigo, será que esse ato em si, devo fazê-lo ou não? Né? Essa aqui é a ideia que está subjacente aqui no caso. Então, depois vem a razão que chama, que é um ato final nessa parte cognitiva, é juntar todas as peças anteriores, elaborar um juízo, é juntar tudo que eu já... Então, a partir do que eu vi que qual que seria a melhor decisão
começando a caminhar para uma decisão. Né? Agora é interessante, porque depois que eu faço esse exercício todo, que é importante entender, né? Quando eu junto tudo pela razão. Estou me encaminhando para uma decisão. Agora eu tenho que pensar nas consequências, as três partes integrantes da prudência, do caráter deliberativo, é para que aquela atitude que eu vou tomar, né, ela possa trazer um resultado, me dirigir para o bem mesmo, efetivamente, com menos custo possível. Né? E saber se, uma vez que eu percebo que aquela atitude deve ser tomada, aquela decisão deve ser tomada, eu vou pensar agora pela previdência, né, pela circunspecção e pela cautela, vou pensar o quê? Qual é o melhor modo de decidir ou de realizar aquele ato? Depois, quais são as circunstâncias em que eu me encontro ou em que se encontra o contexto onde deveria tomar aquela atitude? É melhor fazer agora ou não é? Para definir até o momento que eu devo tomar aquela atitude. E depois, quais são os efeitos adversos que podem acontecer na realidade que me circunda a partir da minha decisão? Para atenuar aquilo que for ruim, né, e de certa forma promover o máximo de coisas boas a partir dali, que é a cautela. E foi a ideia que sobrou, né, muitas vezes, da prudência, na cultura atual. A gente fala em prudência, a gente já pensa na cautela, que é a oitava parte integrante dela, que é pensar como que eu posso reduzir efeitos deletérios daquela atitude. Tá? Então, veja, é apenas a oitava parte integrante da prudência. Tá? As pessoas hoje em dia reduzem a prudência à cautela e ficam covardes. Elas não conseguem avaliar tudo o anterior. Né? Aquilo que é devido, que é necessário, que é oportuno, que deve ser feito, e gerando um custo. Né? Por exemplo, no caso, circunspecção. Então, bom, a previdência primeiro. Qual o melhor meio para alcançar esse fim? Tem que avaliar. Né? Então, se dá um meio, e depois esse meio vai gerar um certo resultado, que vai gerar um pouco mais de obstáculo, mais custo, mas é oportuno, paciência. Né? Então, eu tenho que equilibrar isso daí depois. Né? Depois, a circunspecção. Qual é o melhor momento para fazer isso? Então, vamos dar a notícia de que a minha tia morreu com Covid, tem que avisar a minha avó. Eu tenho que pensar prudentemente. É o momento de falar agora, minha avó está doente, está debilitada. Fala ou não fala agora? Qual é o melhor momento para fazê-lo? Como diminuir a incidência, né, da dor que ela vai sentir? Né? Então, eu tenho que avaliar. Né? Então, no caso, a previdência, o que pode acontecer, o melhor modo de fazê-lo, circunspecção, as circunstâncias que eu posso fazer para que a avó sofra menos, e a cautela, o que pode acontecer com relações que tem que estar preparado, que atitude, que ação que ela pode ter, tem que tentar acolhê-la depois dessa atitude. Então, tem que pensar prudencialmente. Né? Então, veja, dessas 8 partes, né, no fundo, o ponto é o seguinte, eu tenho que, de certa forma, todo ato prudente, ele acaba sendo composto por essas 8 partes. Memória, docilidade, intelecto, sagacidade, né, razão, previdência, circunspecção e cautela. A previdência era mais interessante, acaba quase dando um nome para a virtude da prudência, por quê? Porque antevê o que pode acontecer. Né? Então, os meios para atingir aquele fim. Isso é muito ligado à previdência. Tá? Mas ligado um pouco a isso, pensando no seguinte, que é previdência, tem que ver o futuro, de certa forma. Mas sempre faz parte, qualquer ato humano, uma certa incerteza. Então, todo ato voltado à prática. Então, não é esperar ter uma segurança plena que tudo vai dar certo para tomar uma decisão. Não. O prudente não é que ele tem segurança máxima e total. Tá? Isso que é importante. Então, portanto, são 3 partes deliberativas, né? A providência ou previdência, circunspecção e cautela. Bom, então, veja, se a prudência, portanto, é reta razão no agir, por ela eu vou buscar depois os meios adequados para atingir certos fins que são bons na vida prática, na vida concreta, naturalmente a imprudência deriva da falha nos meios e nos fins. Então, o 7º ponto, falsa prudência e formas de imprudência. Né? Então, eu posso falhar aí, porque eu escolhi mal os fins, então eu dizia, eu acho que a pornografia me faz feliz. E, portanto, eu posso desenvolver toda uma estratégia para conseguir entrar em sites, para fazer outras coisas que me levam para o mal. Então, naturalmente, eu posso ter que trabalhar um certo tipo de preparação, né, para ver os vícios. Então, eu sei que estar em certos contextos não me convém, mas eu me coloco com dar prazer. E eu confundo o prazer como se fosse o meu fim mais autêntico, o que me torna mais feliz, por uma falsa ideia da felicidade. Né? Então, eu estou bloqueado dentro do meu vício para perceber muitas vezes aquilo que é o meu bem autêntico e real. Né? Então, por isso, então a pessoa acaba sendo imprudente. Né? E ela está presa naquele mecanismo. Precisa de ajuda externa para sair. Você tem ajuda até mais forte. Então, se eu identifico, eu estou com um vício, não consigo me desprender dele de modo algum, é bom que eu comunique com alguém para me ajudar. Como é que tem uma atitude de prudência nesse contexto, pedindo ajuda.
me expondo, falando, me abrindo. Né? Aí começa a ter. Então, a falsa prudência, por exemplo, é a astúcia. É um fim inadequado, mas eu ponho toda a minha inteligência para trabalhar praticamente para conseguir aquele fim que é errado. Então, não tem virtude da prudência, tem astúcia. Então, a esperteza, no mau sentido da palavra aí. Né? A esperteza, viúva da boa intenção, ela não é virtude, ela é vício. Tá? Então, eu posso ser imprudente por irreflexão, por indecisão também. Não decidi, deveria decidir na circunstância. Então, a circunstância podia que eu tomasse uma decisão, que eu corresse risco. E eu não fiz isso. Eu fui covarde. Você foi imprudente. Ao contrário, eu tenho que correr o risco, pelo bem que está implicado, pelos meios necessários, né? Eu tenho que aplicar, eu tenho que correr riscos mesmo. Isso é ser prudente. Então, eu não posso reduzir a prudência àquela cautela covarde que pensa em si. Que pensar em si não é um ato prudente nesse contexto. Digo, defender, né, algo de si, né, que não é a sua própria dignidade. Basta lembrar, né, já vem da filosofia clássica grega, né, a ideia, né, e Sócrates falava também, é melhor sofrer injustiça a cometê-la. Quando eu sofro injustiça, eu não sou imprudente. Quando eu sou injusto, eu sou imprudente. A conexão total, já falava antes, da prudência com a justiça, com a temperança, com a fortaleza. Né? Então, claro, aí tem que entender depois, e há uma conexão interessante também da imprudência com a avareza. Em que sentido? Eu já falei na nossa reunião anterior que a avareza tem muito a ver também com a injustiça. Né? Mas tem muito a ver com a imprudência também. Né? Por quê? Porque eu quero estacionar no estado de hábitos que eu tenho hoje, né, que eu quero reter quando eu tivesse atingido um fim máximo. Então eu não mudo sequer por causa disso. E a prudência me leva para não, eu tenho que avaliar a realidade para aperfeiçoar a minha conduta. Eu tenho que estar desprendido até daquilo que eu já faço, para poder assumir algo que é melhor. Reta, razão no agir. Com a minha razão, perante ela aparece bens melhores e maiores, eu estou pronto a me desprender do que eu tenho para me aderir a esses novos bens que eu percebo agora. Vou me corrigindo. Né? Então, a prudência, portanto, é muito mais ativa nesse sentido. Né? Conservadora, enquanto aquilo que eu tenho de bom, eu vou retê-lo. Mas não é reter para ficar naquela situação. Eu quero sempre me aperfeiçoar. Então, a prudência ela tem essa dinâmica muito mais, vamos assim, ativa, né? E de avançar coisas maiores e desprendendo do que eu já fiz no passado. Então, o imprudente, de rigor, ele não vai ficar descansando naquele que já alcançou, no bem autêntico da sua própria vida. Tá? Então, ele tem a magnanimidade, ele sabe coisas grandes, porque ele percebe que a realidade é maior, que o bem é maior e que ele está chamado a aderir àquele bem maior. Então, ele solta o que tem para se lançar aquilo que é melhor e maior. Então, eu tenho que cultivar minha percepção, portanto, minha capacidade de perceber o bem, né, entendendo o que eu já falava antes, que é nesse bem autêntico que está a minha felicidade, a minha realização, né, e esse bem está sempre nas virtudes, e exercitar a virtude nesse contexto é realmente buscar o melhor para mim, o melhor para o outro, o melhor, né, para a própria existência humana, e nesse contexto eu tenho que ter que a prudência é muito mais ativa, né, de produção, não é aquela ficar encolhido, guardando. Então, por isso que a avareza é contra a prudência nesse sentido que eu quero dizer. Eu quero aquela pessoa que se apega ao que já tem e não larga. Então ela para de conhecer o bem melhor que ela poderia aderir, poderia crescer. Tá? Bom, voltando ao Viktor Frankl. Né? Então, no fundo, o homem precisa de um sentido transcendente, sair de si. O avaro, ele para em si e puxa tudo para ele. E ao contrário, tem que me expandir. Essa é a ideia, né, da realização humana. E a prudência, reta razão no agir, eu tenho que agir essa perspectiva de crescimento transcendente, de abertura. Tá? Em qualquer virtude eu posso crescer sempre. Portanto, eu posso a cada dia ser melhor. Portanto, eu não posso me conformar aquilo que eu já sou. Não ser assim imprudente. Tá? Então, ficar querendo guardar, né, só reter. Né? Por outro lado, a conservação do bem demanda trabalho. É muito mais fácil, nesse contexto, não ser conservador, agora, no sentido positivo da palavra conservador. Né? Porque se eu tenho uma tendência à entropia, né, ao erro, ao pecado, manter-me longe dessas coisas, do pecado, exige um trabalho cotidiano de aderência ao bem. Então, o livro me afirma aquilo que é melhor. Né? E é nesse exercício concreto, né, que eu também estou sendo prudente. Né? Então, a prudência é algo do dia a dia, que está presente na nossa vida, a avaliação das coisas. Né? Bom, então, são algumas ideias, né? A gente já sabe, né, que o tema em si da prudência, novamente, é a virtude que é a alma de todas as outras. Então, é um tema riquíssimo, muito amplo. Ele tem vários enfoques para ser dado ao estudo dela. Reta razão no agir. Então, eu tenho que me preparar cada vez que a minha percepção seja melhor.
tenho que notar quais são os modos que eu posso, de certa forma, operacionalizar melhor a minha percepção da realidade, tenho um dever de formar a minha consciência, né? Entender que eu posso também reeducar minhas inclinações, e a liberdade pede isso. Então, é interessante pensar, a moral não joga fora a moral cristã, não joga fora a afetividade. Não, ao contrário. Porque a própria percepção da felicidade, ela se dá também na dimensão da afetividade. Então, eu vou entender que eu posso ter um afeto desordenado. Então, como que eu faço para poder reordená-lo? Né? Olha, eu busco o bem, que é o fundamental que eu tenho que me movimentar por ele, e vou me contrariando muitas vezes, percentualmente, por um certo tempo, digamos assim, até que eu possa já me favorecer e ter uma certa... ser agradável a mim realizar o bem. Né? Porque se eu atingir esse bem, né, que consigo chegar em planos sucessivos, que é maior, e sacrificar um bem menor, pouco a pouco isso, a nossa estrutura humana foi feita para aderir com algo bom isso. Tá? Então eu consigo reeducar meus próprios gostos. Né? Então, a gente fala, ó, prudência tem essa conexão com a verdade, com a liberdade, a felicidade. A gente fala os três atos principais dela, né, que é conhecer, julgar e decidir. E se conhecer pede que eu vá depurando, né, perceba que pode afetar o meu conhecimento. Falou cultura anticristã, cultura antivalores, dificulta a percepção. Os meus próprios hábitos podem dificultar também, porque pode gerar gostos, portanto, atrações por coisas que não me convêm. Né? Eu posso também aderir a opiniões erradas sobre as coisas, então também tem que reavaliar, é um trabalho, portanto, também nesse contexto. Depois eu posso, né, ao decidir também, ainda ser levado por desejos que não são adequados, não me convém. A preguiça, por exemplo, me desvia do foco que eu deveria fazer, o bem maior. Então eu tenho que relembrar para a minha própria razão, colocar diante dela, né, os valores sucessivos que se superpõem em planos diversos em cada situação concreta para poder avançar. Me lembrar disso. Na psicologia cognitiva, eu posso identificar 9 passos concretos para poder criar um hábito bom. O primeiro deles é lembrar os ideais, os valores, a verdade por trás daquela conduta. O segundo, a psicologia cognitiva, é a paciência, a capacidade de sofrer circunstancialmente uma retração para poder modificar uma inclinação que eu tenho que não está adequada. Tá? E assim vai, né? Depois você pode passar para quem queira também quais são os 9 passos da psicologia cognitiva. Pois bem, depois a gente passamos a falar um pouquinho dessa ideia, né, das partes integrantes dela, da prudência, né, que eu falei que não é só algo sucessivo, tá? Mas é importante entender que tem parte dela que é cognitiva e parte que é deliberativa. Parte que eu avalio bem o que eu estou decidindo, segundo, as consequências, o melhor modo de implementar aquilo que me parece que é a decisão a ser tomada. Né? E depois está aqui a falsa prudência, ou a imprudência deriva dessa falha do conhecimento, da decisão, do juízo. Tá? A pessoa que fica indecisa, ela é imprudente. A pessoa mole para cumprir o que ela viu e assumir, ela é imprudente. A pessoa que não reflete é imprudente. Né? Então, conecta-se da prudência. Né? A gente pode em outro momento falar sobre isso, né? São as variantes que surgem aqui, tá? Ligadas à prudência ainda. Né? A sinérese, né? A sínese, né? Que é uma dimensão ligada à prudência também. Né? Pois a gnome, que é outra, a gente fala em outra ocasião também. Né? E a própria epiqueia. Então, são 3 virtudes que estão conectadas à prudência, mas já dado adiantado, a gente fala em outra situação. Né? Em outro momento a gente fala sobre elas, tá? Essas virtudes aqui da nossa prudência. Né? Bom, então, entendendo isso, vamos só guardar essa ideia. A prudência reta, razão no agir, e toda virtude traz essa conexão com a prudência.